Antes de começar, eu queria pedir desculpas por eu não conseguir ficar focado na câmera. Porque pra mim isso é novo, né? Primeiro vídeo que eu estou gravando. Então peço desculpas por isso. Bom, meu grupo, formado por mim, Aldair, por Danilo e João, nós iremos falar um pouco sobre bioética e um tema específico da bioética, que é a clonagem. Primeiramente, antes de entrar em clonagem, eu vou falar um pouco sobre bioética. E será assim, eu e Danilo iremos falar um pouco da clonagem e presencialmente na aula a gente vai escolher um artigo e vai falar sobre ele, e esse artigo será relacionado ao tema que a gente está falando agora, que é clonagem. Falando sobre bioética. A palavra bioética, ela vem do grego bios, que é vida, e ethos, que é ética. Ou seja, a ética da vida. Bom, a bioética, ela é um campo de estudo inter, multi e transdisciplinar que engloba a biologia, medicina, filosofia, direito, ciências exatas, ciências políticas e o meio ambiente. A bioética, ela procura encontrar a melhor forma de resolver casos e dilemas que surgem com o avanço da biotecnologia, da genética e os próprios valores e direitos humanos. Alguns exemplos de casos que envolvem a bioética são, por exemplo, as polêmicas, né, em torno do aborto, transgênicos, do uso de animais e humanos em experimentos, entre vários outros assuntos. Dentre eles, a clonagem, que é o tema da nossa apresentação. Bora lá. Antes de começar, né, falar agora mesmo da clonagem, eu queria falar de uma coisa que me lembrou quando nós começamos a pesquisar isso, que foi de um anime famoso, que é Naruto, que eu sou fã, na verdade, em que eles fazem jutsus que consistem em criar cópias deles idênticas. Eu vou deixar um trechinho aqui, um videozinho aqui, pra vocês verem como é que é. O teste final será sobre o jutsu de clonagem. Essa é a minha pior técnica. Puxa vida, eu nunca vou passar. Concentração, Naruto. Você consegue. Estou certa. Jutsu de clonagem. Você falhou! Bom, como vocês viram no vídeo, foi meio zoado, né? Eu que escolhi assim, meio para zoar mesmo, mas eles conseguem criar, com treinamento, eles conseguem criar jutsus idênticos a eles. Tanto é que Naruto consegue fazer 1000 e tal. Mas não é assunto do anime. Vamos lá falar de clonagem em si. Clonagem, ela pode ser um processo natural, como é o caso de gêmeos idênticos, né, univitelinos, ou pode ser artificial, em que eles usam células somáticas. Essas células somáticas, deixa eu ver como eu posso explicar. Essas células somáticas são qualquer células responsáveis por formação de tecidos e órgãos. Bom, eles usam essas células somáticas, com elas são produzidas cópias geneticamente idênticas de outros seres. Alguns tipos de clonagem, como por exemplo em plantas, que já ocorrem há muito tempo, que são mais simples, como por exemplo, você pega uma estaca de roseira, né, uma muda, planta. O que nascer é o clone da roseira que você pegou a estaca.
Por exemplo, você pegou a muda, plantou, aquele lá será o clone da planta. Então é mais simples, né, em plantas. Em animais é mais complicado. A primeira clonagem em animais aconteceu em 1996 no Instituto Holsting, por um grupo de embriologistas liderado pelo Dr. Ian Illmuth, acho que é assim que pronuncia. O animal que eles clonaram foi uma ovelha. Essa ovelha, que foi o fruto da clonagem, que foi o clone, recebeu o nome de Dolly. Se eu não me engano, o nome Dolly, eles colocaram em homenagem a uma cantora que tinha na região, alguma coisa assim. O núcleo, como eles fizeram essa clonagem? Eles pegaram o núcleo de uma célula das glândulas mamárias de uma ovelha adulta e depois, com outra ovelha, pegaram outra ovelha, que essa ovelha, ela foi a doadora do óvulo que foi utilizado para receber o núcleo. Aí teve a terceira ovelha, que foi quem gestou a ovelha Dolly. Foi assim, foram 3 ovelhas. Uma foi pego o núcleo da célula das glândulas mamárias dessa ovelha já adulta. Uma segunda foi quem deu o óvulo para receber esse núcleo. E a terceira quem gestou e deu luz a Dolly, que é a ovelha. Bom, essas ovelhas, elas eram com características fenotípicas diferentes, para não afetar ali no resultado. O experimento foi um sucesso, mas teve, digamos que uma falha, assim, né? Porque a Dolly, ela não, como pode dizer, ela não viveu muito tempo. Por que ela não viveu muito tempo? Ela não viveu porque os cromossomos das glândulas mamárias que ela recebeu já estavam envelhecidas, né? Isso porque ela recebeu de uma ovelha já adulta. Provavelmente, devido a tantas mitoses, teve um encurtamento no telômero. Bom, telômeros. O que é telômero? Telômeros são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteína e DNA. DNA não codificado, que formam as extremidades dos cromossomos. Então, com o envelhecimento com o encurtamento, né, desses telômeros, foi resultando nos problemas na ovelha Dolly, que faleceu no dia 14 de fevereiro de 2003. Se eu não me engano, há 4 tipos de clonagem que Danilo irá explicar para vocês. Obrigado. Então, pessoal, eu vou estar falando para vocês agora um pouco sobre os tipos de clonagem, né? Como o Aldair já disse, existem 4 tipos. E eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles aqui agora para vocês. Existe o tipo de clonagem natural, que como o próprio nome já diz, né, é uma clonagem que ela ocorre de forma natural. Essa clonagem ela ocorre em plantas, insetos, bactérias, como uma forma de reprodução assexuada. Esse tipo de clonagem também ela ocorre nos seres humanos, que é onde ocorre a gravidez dos univitelinos, né? O que são gêmeos univitelinos? Gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que eles são formados de um mesmo embrião e que esse embrião ele se divide ao meio, né? E forma 2 embriões. Nesse processo, o zigoto ele também se divide e dá origem a 2 zigotos diferentes, né? Porém, esses zigotos eles possuem o mesmo genoma. Um outro tipo de clonagem também é a clonagem induzida. Como o próprio nome dela já diz, né? Essa clonagem induzida ela é induzida por alguma coisa,
por isso que leva esse nome de clonagem induzida. Essa clonagem ela também ocorre de uma reprodução assexuada, porém essa reprodução assexuada é uma reprodução assexuada artificial, que geralmente são manipuladas em laboratório, né? E que são baseadas em um único patrimônio genético. Essa clonagem ela é aplicada em animais, vegetais, e nela ocorre da seguinte forma. A partir de uma célula-mãe, ocorre a reprodução de uma ou mais células que são idênticas entre si e que são clones dos indivíduos resultantes. E desse processo eles terão as mesmas características genéticas, né, do indivíduo doador, ou seja, do que doou seus materiais genéticos para eles. Um outro tipo de clonagem é a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva ela tem como objetivo a produção de organismos idênticos ao do progenitor deles. Durante essa clonagem é realizada a transferência nuclear, ou seja, eles tiram o núcleo de uma célula gamética e introduzem no núcleo da que será clonada, podendo ser outra célula gamética ou somática, não tem nenhum problema. Geralmente, esse processo ele é feito em células gaméticas, né? E que depois de terem seu núcleo trocado, elas são introduzidas no útero, no útero do organismo, para poder dar continuidade ao desenvolvimento do embrião. Esse tipo de clonagem, o único problema dela é que ela pode estar causando um envelhecimento precoce. E por conta desse envelhecimento precoce também, né, pode estar vindo a ocorrer uma morte precoce também do clone. O clone ele também pode estar apresentando algumas anomalias, que essas anomalias possivelmente elas são causadas por falhas na reprogramação do genoma. A técnica da clonagem reprodutiva ela é mais eficaz, geralmente ela é mais eficaz, né, quando os núcleos que são transferidos eles também são de células embrionárias e não de células adultas. Porque se já for de célula adulta, vai acontecer um envelhecimento precoce, eles vão morrer mais cedo ainda. Um outro tipo de clonagem, quarto tipo de clonagem, é a clonagem terapêutica. Essa clonagem terapêutica ela ocorre de forma semelhante à clonagem reprodutiva, só que, no entanto, a célula clonada ela não é introduzida no útero para ela se desenvolver. As células clonadas elas se desenvolvem e formam células-tronco com capacidade de se dividir e diferenciar em outros tipos celulares. Essas células-tronco, né, elas são direcionadas para estar formando tecidos específicos que são geneticamente iguais ao tecido doador. A clonagem terapêutica ela é uma técnica que ela poderia até ser utilizada para estar tratando doenças, substituição de órgãos e de tecidos que tivessem com alguma deficiência. Porque usando esse tipo de técnica para a realização de transplante, por exemplo, né, os riscos da rejeição eles seriam completamente reduzidos. Porque assim, um material que ia estar sendo transplantado, ele teria o mesmo material genético do receptor. Aí os riscos eles seriam totalmente reduzidos por conta disso. No entanto, né, se o paciente que fosse receber o transplante, ele tivesse algum tipo de doença genética, aí ele não poderia ser seu próprio doador, porque a mutação que causa a doença, ela estaria presente em todas as células, inclusive no novo órgão ou tecido que ia ser produzido com essa clonagem terapêutica. Então é isso, pessoal, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Essa é um pouco da explicação do que são os tipos de clonagem. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.